Salve, salve! E aí, meu amigo? Em vez de 1.000, você vai aguentar 2.000 hoje. Olha que situação. Aí é dose para elefante, hein? Eu acho que é melhor a gente deixar um áudio só ligado. Senão vai dar microfonia, não vai, não? Você está ouvindo a gente separado, André? Estou ouvindo separado. Que bom, que bom. Fala a Aninha aí. Fala, Aninha. Tá sem áudio, Aninha. Pronto, voltei. Boa noite, tudo bem? Aí, boa, tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. E Aninha? Joia? Tudo certo, como é que tá aí? Beleza. Saudade, Aninha. Nós estamos tentando encontrar, né? Né? Foi tão rápido. A última vez foi uma correria. Pois é. Eu vou deixar o meu microfone desligado. Mas Também. eu acho que não tá com microfonia, meu. Fala alguma coisa aí, deixa eu ver. Não, é porque agora eu desliguei o meu microfone, aí eles me ouvem no seu microfone. Eu não ouvi. Eu ouvi. Tá tudo certo, Mil. Eu estou conseguindo ouvir bem também. Ah, então tá bom. Pronto. 200. É. Surdo seletivo. Viu? Isso. Quem está faltando? Está faltando um. Quem que é? Serginho. Mineiro atrasado, sempre. Não adianta. Vou ter que mandar o link para o Serginho, quer ver? Ele está dando Serginho, quer ver? Ó. Aí, estou falando que, aí, ó. Mandei ele. Entra aí, amigo. Foi mal. Acabei de chegar. Gente, vocês não vão acreditar numa coisa. Quer ver? Deixa eu ver. Ele já enviou mensagem. Ó, eu vou sair e tentar entrar de novo como eu. Espera aí, vamos ver. Não, sobra, não. Fica aí. Fica aí. Vai entrar o Serginho. Foi embora, homem. Verdade, sou eu mesmo. Eu escolhi bem o vinho, viu? É. Eu fiz uma lista inicial de 1.200 vinhos, que é o que eu tenho aqui na minha... que são os rótulos aqui que eu tenho em casa. E aí eu fui escolher o mais especial. Puxa. Brincadeira, tem uma adega aqui que cabe umas 20 garrafas que nem está funcionando. Sim, Serve igual um armário. assim que começa. Sempre começa assim. Né? Bom, estou muito feliz que eu não estou escutando ninguém. É muito bom beber sozinho. Oi, Sérgio. Alô, Serginho! Adoro. As coisas que eu mais gosto é isso. Você já viu seu nome aí, Serginho? Espera aí que eu já vou ouvir, Tá gente. abrindo aí? O fone aqui, pelo amor de Deus. Isso. Está ouvindo a gente, Serginho? Acho que não. Ixi, está sem bateria. Do congresso da Sobramid, que vai ser online, a gente pensou várias vezes, você até estava lá na data que a gente assumiu a diretoria lá, e a ideia, infelizmente, desse ano é ainda fazê-lo online. Então, de 2, 3 e 4 de dezembro, e a gente, na verdade, está começando a montar e a fechar a programação, e nós vamos até entrar em contato com você mesmo, com a Aninha, o Serginho, e vamos convidar todo mundo para estar nos ajudando e participando também, viu? Então, queria convidar a todos aí que estão começando a ficar conectados com a gente hoje, para a gente poder
participar também do evento, viu? Show. Bom, estou dando boa noite para todo mundo aí. Está aparecendo eu como Alexandre Mi, coisa interessante. Você viu, rapaz? Não era só você. Para sua informação, eu também. Pois é, esse pessoal, vocês são bem promíscuos, né? Não, o problema é o seguinte, eu tenho andado meio sem personalidade mesmo. Se for só isso, tá bom. Tá bom. Tudo bem. Então, gente, só falar uma coisa aqui. Você sabe que eu cheguei aqui em casa parecendo que eu estava indo para uma festa. Eu cheguei, tomei banho, passei fio dental, escovei o dente, fiz a barba, passei perfume, vesti calça e camisa, só estou sem sapato. Boa, boa. A gente... Mineira vai pôr um chinelo de dedo, é isso aí. E fica chique. Lógico. Boa, boa. Muito bem. Você foi embora cedo lá, o Andrezão, no final de semana? Você ficou? Eu não vi mais você lá. Fui embora cedo, cara. Eu fui embora cedo, estou trabalhando igual japonês. O japonês trabalha, André? Não sei se trabalha. O japonês tem no máximo 7 dias de férias no ano. Não, isso é verdade. Mas e horas por dia? Nós não ganhamos deles de longe? De horas por dia? Acho que sim. De jeito nenhum. É mesmo? Imagina. Eu tenho um colega de turma que morou 3 anos lá. Nossa Senhora. O povo trabalha demais. Trabalha demais. Azar deles, né? É azar deles. Será que eles não enxergam o relógio de ponto, André? Aqui que está com o triolinho puxado? Eu sei que eles têm uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Tá vendo? Falei. Nossa, mãe. É verdade. Foi ótimo. Não tinha nem um alto-falante funcionando aqui em casa. Aí, ó. A casa toda está participando. Que maravilha, que maravilha. Quem tem o... Bora? Vamos. O André, nós estamos aí com quase 50 que se inscreveram, sim, para começar, e se inscreveram aí mais de 230 para hoje à noite. Então, expectativa é boa aí. Curiosidade no seu vinho. Acho que pode começar, Andrezão. Então, vamos embora. Então, seguinte, vocês estão vendo aí a minha apresentação? Deixa eu ocultar isso daqui. Primeiro, obrigado aí pelo convite para falar de um tema que eu gosto muito, que é bloqueio cervical guiado por ultrassom. E antes, como mando figurino, nós vamos falar de vinho, né? E eu escolhi um vinho que tem tudo a ver com dor, né? É um Carmen Gran Reserva Frida Kahlo, né? Que é o encontro de 2 histórias aí de pioneirismo. Primeiro, alguns disclosures, porque eu sou speaker de várias vinícolas do mundo, as maiores delas. Então, eu fiz questão de escolher um vinho de nenhuma vinícola que eu falo. Estou zoando, viu, gente? Eu não entendo absolutamente nada de vinho, tá? Nada mesmo. Para mim, tem 5 tipos de vinho. Tem esse vinho aqui que a gente não bebe mais, né? Que é abaixo de R$10. Tá? Tem os vinhos aqui de R$200 a R$500, que são bons para ganhar de presente. E tem os vinhos acima de R$1.000, que esse aí eu nunca vi. Eu só ouço falar. Então, basicamente, esse é o meu entendimento sobre vinho. Mas falando sobre o vinho que eu escolhi, se não me engano, o Mil falou um pouco dessa vinícola, né? Porque essa vinícola Carmen, que é a mais antiga do Chile, ela que redescobriu a uva Carmener em 94, que ela já estava considerada extinta na França faz bastante tempo. O Mil falou da Carmener, né? E a Frida Kahlo, que nasceu em 1907 na Cidade do México, faleceu em 54 com Pepe, né? Ela é uma artista bastante famosa, acho que todo mundo conhece, né? E é lembrada por seu surrealismo e seus autorretratos. E ela tem, obviamente, tudo a ver com dor crônica. Existe, inclusive, esse artigo que eu acho fantástico, que é Frida Kahlo
Portrait of Chronic Pain. E essa moça, como muitos sabem, ela tem uma vasta história aí pela dor crônica. Ela nasceu em 1907, em 1913 ela teve pólio, e em 1925, ela estava num bondinho que acabou sofrendo um acidente, um descarrilamento, e ela sofreu um politrauma bastante grave, né? Em 30, ela já começou a ser tratada com uma insuficiência vascular. Depois, ela acabou perdendo aí 5 falanges do pé direito. Em 44, ela fez a sua fusão de corpo vertebral, a sua fusão espinhal. Em 53, ela teve um dos seus membros amputados. E em 54, ela finalmente morreu de tromboembolismo. E no meio disso aqui, ela sofreu com muita dor neuropática. De modo que algumas telas dela remetem à dor crônica, né? Então, essa aqui é a mais famosa delas, que é a coluna quebrada, a coluna partida, né? Tradução livre. E tem essa daqui também, que fala das suas dores neuropáticas e membros inferiores, que é What the Water Gave Me, que é anterior, inclusive. E essa é uma foto aqui com o seu médico titular, que era o Juan Faril, em 1951, e esse sujeito estava sempre presente na vida da Frida Kahlo. Da vinícola Carmen, uma de diferentes, né? Um vinho é um Cabernet e o outro vinho é o Carmener, né? Do qual eu escolhi o Cabernet por um motivo muito simples, que a uva sul-africana do Cabernet, que é a chilena, ela é a uva que menos cursa com gatilho de enxaqueca, tá? Então, esse é um estudo bastante interessante que mostra que o Cabernet sul-americano, e o Merlot são os vinhos que menos causam enxaqueca dos tintos, né? Porque o branco causa ainda menos. Malbec causa mais, o Taná mais ainda, e o Cabernet francês é o que mais causa crise de enxaqueca em pacientes previamente enxaquecosos. Falando um pouco do vinho, e mais um disclaimer aqui, como eu falei, eu não entendo nada de vinho, então tudo que eu vou falar aqui é do Vivino, tá? Então é um vinho, por ser Cabernet, inclusive, né, um pouquinho mais intenso, bastante tânico, digamos assim, mais seco e um pouquinho ácido. E aí a galera gosta dessas coisas que eu não entendo, né? Dizendo que é mais amadeirado, tons de carvalho, cedro, chocolate. O Zé que entende disso, né? Fumaça, terroso, couro, cereja, fruta vermelha e framboesa, né? Então, para ser muito sincero, eu não tenho conhecimento dessas tonalidades de vinho, tá? E, na verdade, eu dou uma dica para vocês, que é uma dica de etiqueta. Nunca vivine um vinho que você ganha de presente, tá? Isso aí é extremamente desagradável. Você vai lá, dá um vinho de 50, o sujeito vai lá e vivina e descobre que você deu um vinho de 50. É bem chato. Então, essa foi brevemente a escolha do meu vinho, que eu acho que tem tudo a ver com dor crônica. E eu gostaria aí, se alguém quiser fazer algum comentário, mas meu próximo slide já vai entrar no tema propriamente dito de bloqueio cervical guiado por ultrassom. Não, vamos fazer o brinde, né? O brinde. Eu enchi minha taça que já esvaziou, peraí. Deixa eu perguntar peraí. Minha taça já esvaziou, tive que colocar mais. Você ia perguntar o quê? Não, André, não, eu quero perguntar uma coisa. Peraí. Como é que é? Você foi no Vivino e pegou notas de amadeirado, pegou estatística, nunca tinha. Ô, Mil, você foi para o banheiro? O que foi? Tá bom. Um brinde, moçada, um brinde aí para vocês. Onde é que está meu negócio? Está aqui. Valeu. Ô, Mil, você está falando da estatística da enxaqueca? Não, rapaz, do tom de amadeirado da boca. Aquilo lá tem no Vivino, né? Eu vou dar Eu vou dar uma macete para vocês. Ó. Macete é o seguinte: todo vinho tem fruta vermelha. Boa, faz sentido. Todo vinho tinto. Fruta vermelha, escolhe um: cereja, morango. Mas não pode ser uva? Escolhe um. Quando você põe na boca, tem fruta. Sabor de frutas vermelhas. Eu vi que você está falando da uva. Não, a uva melancia vermelha, Serginho, só para eu saber.
Não, qualquer vermelha dessas azedas. Pode falar que está certo. Não, tá certo, valeu. Então, vamos lá. Vamos falar, então, sobre procedimentos da coluna cervical guiados por ultrassonografia, que eu acho que é uma técnica que, se alguém ainda não aprendeu, vale muito a pena aprender, porque a coluna cervical é extremamente interessante para que se faça procedimentos ou guiados pelo ultrassom ou, ao menos, dual guidance, né? Então, nesse quesito aqui, eu não tenho nada, nenhum conflito de interesse que possa cercear as informações que eu vou passar aqui. E a gente sabe que por que a gente usa a ultrassonografia como guidance, né? Eu passei por essas 3 fases, sou novo ainda, tenho 41, mas já passei por essas 3 fases. Fiz bloqueio de gânglio estrelado às cegas, fiz bloqueio de plexo cervical profundo, que supostamente eu batia no processo transverso. Hoje eu sei que é uma loucura aquilo que eu imaginava fazer. Tudo às cegas, né? Ou landmark technique. E tudo que eu via era, obviamente, o que vocês estão vendo aqui. Depois eu passei a fazer esses procedimentos, alguns eu ainda faço, guiados por fluoroscopia. E aí tudo que eu vejo, obviamente, que é isso daqui. E de alguns anos, de talvez 5, 6, 7 anos para cá, eu tenho feito a maioria dos procedimentos guiados por ultrassonografia, porque aí nós temos a capacidade de visualizar todas as estruturas, toda a parte mole, e a gente sabe que tem muita estrutura nobre no pescoço que a gente tem que evitar ao máximo funcionar, tá? Falando aqui logo de cara daquilo que eu acho um dos procedimentos mais importantes, tá? Esse aqui, para mim, é um procedimento que ele deve ser aprendido a ser feito por ultrassonografia, que é o bloqueio de raiz cervical, seletivo ou não, né? A depender da dispersão que você tem com o seu anestésico. Tem várias indicações, mas, obviamente, a mais comum é a arquealgia secundária à inerção discal ou, eventualmente, foraminal, mas também pode ser utilizado, por exemplo, para dores neuropáticas que acometem aí os membros superiores. Lembrando aqui dos guidelines dos antiagregantes e anticoagulantes, né? Esses procedimentos, todos eles, são considerados de risco intermediário de sangramento. Então, para quem não está acostumado, os últimos guidelines publicados, se não me engano, em 2020, eles foram os primeiros a dividir, né? Eu acho que foi antes disso, acho que foi 2018, desculpa. Foram os primeiros a dividir os procedimentos entre alto risco de sangramento, risco intermediário e baixo risco. E a suspensão ou não dos antiagregantes ou anticoagulantes se dará, então, pela categorização desses procedimentos. Então, os bloqueios cervicais são todos eles considerados, exceto, desculpa, o traio de eletrodo, são todos eles considerados, então, de risco intermediário. De modo que nós não precisamos suspender anti-inflamatórios não esteroidais, então não se surpreenda com essa informação, mas procedimentos de alto risco de sangramento precisam que se suspenda anti-inflamatório não esteroidal. Para a questão do AS, para a profilaxia secundária, não se suspende AS. Então, lembrando a diferença entre profilaxia primária e secundária de evento cardiovascular. Profilaxia primária é aquele paciente que tem fator de risco, mas nunca teve um evento. Então, nesse paciente, como ele tem um risco menor de um evento cardiovascular, você pode até, então, contactar o cardiologista para avaliar se vale a pena ou não suspender esse AS. No paciente com profilaxia secundária, é o paciente que já teve um evento e está prevenindo um segundo, ou terceiro, ou quarto. Esse paciente, por definição, ele tem uma alta chance de um evento coronariano. Então, não se suspende AS em procedimentos de risco intermediário, como esses que eu vou falar mais para frente. Isso daqui quase que não se usa, né? Que são os inibidores de fosfodiesterase, também não precisa suspender o uso, e o mais comum é o cilostazol. E aqui a gente entra no mais comum, né? Que, para ser sincero, é o clopidogrel, que de fato é um antiagregante muito intenso, né? E ele causa bastante sangramento. É importante, então, suspender o uso do clopidogrel pelo menos 7 dias
antes de um bloqueio cervical, independente de qual seja. Varfarin, que também é utilizado atualmente menos do que antes, obviamente. Então, nós suspendemos usualmente 5 dias antes e pedimos um controle com NR de pelo menos 1,2 ou menos do que isso. Tá? Aqui também muito frequente, né, que é os anticoagulantes mais novos, né? O dabigratan, que é o Pradaxa, o Xarelto, que é o Rivaroxaban, e o Eliquis, que é o Apixaban. Então, para o Pradaxa, que é uma posologia 2 vezes ao dia, você vai suspender isso 4 dias ao menos antes do procedimento e vai estender isso caso o paciente tenha uma insuficiência renal crônica. O Xarelto e o Eliquis, nós vamos suspender, então, 3 dias antes. E esses dados aqui derivam de estudos farmacológicos, não derivam de estudos clínicos, na verdade. Tá? A heparina não fracionada 6 horas antes, que é uma heparina pouco utilizada atualmente. A heparina de baixo peso molecular é o mesmo de sempre, né? Então, na dose profilática, suspender 12 horas antes do procedimento e nas doses terapêuticas 24 horas antes do procedimento. Tá? E aí, por que eu chamo atenção para o bloqueio seletivo? Né? Nós temos fundamentalmente 3 opções, 4, né? Porque uma seria a PERI às cegas, né? Um deles é guiado por ultrassom, que seria a raiz seletiva. 2 procedimentos que podem ser guiados por fluoroscopia, que é a peridural transforaminal, não está proscrita, mas poucos centros fazem devido à incidência de algumas complicações graves, ou a peridural interlaminar, que, na minha opinião, é um procedimento bastante perigoso. E pela tomografia, usualmente se faz, então, a peridural transforaminal. Então, essa daqui é uma peridural interlaminar, guiada por escopia, com a técnica do oblíquo contralateral. Então, aqui a gente vê uma agulha 18 gauge e aqui na frente, obviamente, que nós temos medula cervical. Por isso que é um procedimento perigoso. Eu, particularmente, sempre faço, eu até brinco, né, que eu faço esse procedimento em apneia, né? Eu em apneia, não o paciente. Então, até eu ter a perda de resistência e me tranquilizar, eu praticamente não respiro, né? Só nos intervalos das mexidas das agulhas, né? Então, eu tenho medo de fazer esse procedimento. E, felizmente, eu tenho usado cada vez menos porque eu substituí a grande maioria dos pacientes pelo bloqueio seletivo guiados por ultrassonografia, tá? Então, essa é a técnica fluoroscópica com o oblíquo contralateral para a transforaminal, né? Então, nós vamos bater aqui no pilar articular, na sua porção inferoposterior, tá? E aí nós vamos avançar a agulha. E lembrando que aqui nós temos a artéria vertebral logo à frente, tá? Então, aqui está a agulha batendo. E aqui eu avanço as minhas agulhas. E, normalmente, eu não avanço além da metade do pilar articular, tá? Então, cuidado ao avançar, que quanto mais avançarmos, maior a chance de puncionar vertebral ou, eventualmente, até a bainha nervosa com sua pequena coluna licórica, tá? Então, aqui está o pilar articular, não avançar além da linha média desse pilar articular, tá? Problemas. Nós temos, então, não só a vertebral aqui, como outras artérias espinhais próximas a essa raiz, além da própria raiz, obviamente, tá? Então, é um procedimento um pouco mais perigoso, de modo que o Naruse, que é um entusiasta da ultrassonografia, ele diz, então, que o ultrassom previne a injeção intravascular, enquanto a fluoroscopia ela detecta a injeção intravascular. É bem verdade que a fluoroscopia vai detectar a injeção de contraste. Você pode, muito bem, não fazer o procedimento caso você tenha uma captação vascular, mas a gente sabe que mais ou menos 50% dos casos de injeção intravascular não são identificados pela fluoroscopia estática. Aí aumenta um pouco a incidência com a subtração digital, tá? E nós temos estudos que mostram presença, então, de artérias importantes, em especial as cervicais profundas e a cervical ascendente, no caminho ou perto do trajeto da sua agulha. Então, de modo que entre C5, C6 e C7, que são os alvos mais comuns, mais ou menos 10% desses pacientes vão ter a presença, então, dessas artérias
ou no caminho ou ao redor do nervo, podendo ser alvos, então, não só de punção, mas também de injeção inadvertida de anestésico e, eventualmente, corticoide particulado dentro delas, tá bem? E aí, já foram publicados aí inúmeras complicações catastróficas, a grande maioria delas com bloqueios cervicais, né? Então, a gente vê nessa primeira série aqui, a grande maioria aqui com bloqueios cervicais, todos eles com corticoides particulados. E complicações, assim, tenebrantes, né? Herniação cerebelar, infarto medular, tetraplegia, AVC, morte e por aí vai, né? Nada muito tranquilo. Depois, em 2015, o New England soltou uma perspective mostrando mais 90 casos de complicações graves, e aqui é óbvio que isso daqui é bastante subnotificado, tá? E todas elas aqui com corticoide particulado, né? Então, acetato de triamcinolona, a betametasona, o acetato de metilprednisolona e o acetato de prednisolona. Para quem não está acostumado com os corticoides, fundamentalmente, tudo que é acetato, ele é particulado. Tudo que é fosfato é não particulado. E tudo que é succinato é liofilizado, tem partículas ainda maiores, tá? Existem vários mecanismos de lesão, né? Um deles pode ser por vasoespasmo, outro por neurotoxicidade dos aditivos, o outro seria a partícula um êmbolo do corticoide propriamente dito, e, eventualmente, lesão direta das artérias radiculomedulares, né? Então, aqui a gente vê uma artéria obstruída aqui completamente, tá? Esse é um estudo que eu acho bem interessante, são dois, na verdade. Esse aqui é com porcos, e eles injetaram, então, na vertebral, em 1/3 dos porquinhos, o particulado, que é metil, e nos outros 7 aqui, não particulado, a dexa e a prednisolona, o fosfato D. E nos nos porquinhos que eles injetaram a metil, todos eles não conseguiram recuperar o drive ventilatório. E depois de sacrificados, depois foi feito a ressonância cerebral, tinham lesões de sinais bastante importantes, e depois do sacrifício do animal, o anátomo patológico mostrando uma necrose neuronal. Nos porcos que foram injetados com não particulados, o máximo que aconteceu, então, foi uma diminuição, um aumento, do tempo da recuperação do drive ventilatório, sem outros problemas maiores. Esse daqui é um pouquinho mais delicado, onde eles injetaram salina, corticoide não particulado e corticoides, 2 tipos aqui de particulado, metil e triancil, em arteríola cremastérica de rato, mostrando aqui uma diminuição da perfusão dessa arteríola, que foi a quase 0 na metil e chegou a 0 na triancil, né? Então, de fato, esses corticoides podem ser perigosos. E postula-se, então, que o tamanho da partícula seja proporcional ao tamanho do problema. Aqui uma solução cristalina de dexametasona, aqui a solução já mais particulada da triancil, da metil na concentração de 40 miligramas por ml, que é a concentração que a gente usa aqui no Brasil. Essa concentração aqui eu nunca vi, que é de 80 miligramas por ml, e aqui o famoso Celestone Soluspan, que é a combinação do acetato com fosfato de betametasona. Aqui mostrando a proporção do tamanho das partículas nesses corticoides. A metil com partículas que chegam acima de 1000 micras, assim como a triancil. A betametasona um pouco menos, mas chegando aqui próximo a 1000 também. E se a gente avaliar os diâmetros mais internos das radiculares, elas podem ser tão pequenas quanto 730 a 1330 micros. Então, isso daqui, de fato, pode obstruí-la, tá? Essa daqui é um tamanho médio da triancil, isso é o tamanho médio de uma hemácia, isso é o tamanho médio de uma dexametasona. O tamanho máximo da triancil, perto de uma hemácia, seria algo como isso daqui em escala real, tá? Então, é realmente bastante grande. De modo que elas concordam que os corticoides particulados, 13 sociedades que foram perguntadas, concordam que corticoide particulado não deve ser utilizado
em procedimentos cervicais, tá? E, extrapolando um pouquinho, mostrando também que a dexametasona deveria ser a primeira escolha em bloqueios peridurais lombares também. Depois, o trabalho do Benelux, o consenso do Benelux, mostra que abaixo de L3 nós estaríamos autorizados a fazer o corticoide particulado sem maiores problemas, tá? Entrando especificamente aqui no bloqueio radicular, é muito importante que a gente avalie a dispersão, porque nós temos aqui uma dispersão possível intramuscular, que obviamente não é desejado. Nós temos uma dispersão pararadicular ou um padrão perineural, que é um bom padrão, e nós temos o melhor deles, que é o padrão perirradicular e um padrão em crescente, onde você entra por baixo da raiz e o anestésico, inclusive, vai rechaçando a raiz para baixo, entrando aqui, provavelmente, para dentro do forame, tá? E nós sabemos, deixa eu mostrar aqui para vocês, que, eu acho que eu vou mostrar isso aqui em outro slide, que deixa eu pegar aqui, o padrão perirradicular é o que resultou em maior alívio da dor, tá? Eu tenho um gráfico melhor sobre isso. Então, vamos ao escaneamento, tá? Então, normalmente eu faço isso com o paciente em decúbito lateral, com o lado afetado para cima, mas é totalmente possível fazer isso em decúbito dorsal, tá? Então, aqui a gente pode escanear. E aqui em azul vocês vão ver a simulação do probe. O tubérculo posterior, sem tubérculo anterior, e aqui a gente está sob C7, com a artéria vertebral logo à frente, tá? Você pode ligar o Doppler aqui e ver a vertebral captando bem bonita aqui. Aqui o longuscólio. Nós podemos, então, subir a nossa mão e nós vamos encontrar, então, o tubérculo de C6, que é um tubérculo anterior mais proeminente, que é o Chassagnat, e o tubérculo posterior. E aqui, a raiz de C6, usualmente, é a maior delas. Não raramente ela está bifurcada aqui nesse nível. Aqui também ela está bifurcada, ó. Está bifurcada. E nós podemos subir a nossa mão, encontrando os tubérculos um pouquinho menores, e nesse caso aqui nós vamos cair, então, sobre C5, tá? Tubérculinho aqui menor, mais discreto, como vocês estão vendo, e a raiz de C5 aqui. Então, você consegue ir subindo isso e achando os níveis desejados, a depender do quadro clínico e do exame de imagem do paciente. Aqui, aqueles padrões que eu citei anteriormente, e aqui eu vou mostrar exemplos de todos eles. E aqui aquele mesmo gráfico, mas aqui mais bonitinho, mostrando que o padrão em crescente é a que reduziu mais o score de dor comparado com o perineural e ainda mais contra o intramuscular. Aqui um bloqueio da raiz de C6, que vocês vão ver inicialmente um padrão intramuscular. Então, a agulha entrando em plano, vocês vão perceber uma dispersão inicial intramuscular. Não é desejável. Depois eu avanço um pouquinho a minha agulha e aí eu tenho uma dispersão mais adequada. O segundo exemplo, que é numa raiz de C7, se não me engano, e aqui algumas máquinas permitem que você split isso e mantenha o Doppler ligado, nós vamos ver um padrão pararadicular que é aceitável, ou perineural. Então, a agulha entrando em plano também. Então, perceba que a gente consegue manter o Doppler ligado e a vertebral. E aqui, um padrão perineural ou pararadicular. É aceitável. E o terceiro bloqueio, que, se não me falha a memória, é numa raiz de C6. A gente vai ver, aqui uma raiz bem grandona, a gente vai ver, então, essa dispersão, esse padrão em crescente ou perineural, né? Então, olha só, entrando aqui por debaixo da raiz, e isso tem maior chance de dispersão epidural, transforaminal, e, obviamente, que tem maior chance de alívio da dor de forma mais pronunciada, tá? Quando a gente compara, e aqui vem dados bastante interessantes que chancelam o uso do ultrassom, tá? Então, esse é um trabalho que compara bloqueio radicular guiado por ultrassom
versus uma infiltração radicular guiada por tomografia. De forma não significativa, o ultrassom foi melhor do que a tomografia, tá? Não teve diferença significativamente estatística aqui, mas, obviamente, que a logística é muito mais tranquila, né? Inclusive, o tempo de procedimento é muito mais curto e, obviamente, que a radiação para o paciente é, obviamente, que muito menor. O ultrassom é inexistente e, na tomografia, ela é bastante intensa. Esse daqui é um bloqueio que eu acho bem interessante, desculpa, um estudo bastante interessante, porque ele vai de encontro com a nossa prática clínica. Porque, fundamentalmente, nós temos duas opções para quem é intervencionista. Ou faz o bloqueio com ultrassom, ou uma interlaminar com a escopia. E aqui mostrou resultados rigorosamente iguais com as duas técnicas. E eu acho muito mais tranquilo fazer isso guiado por ultrassom, muito menos arriscado. Aqui é um bloqueio, um estudo comparando bloqueio cervical versus transforaminal com escopia, também mostrando aqui resultados rigorosamente iguais, obviamente sem o risco que a escopia traz. Inclusive, alguns autores dizem que é proscrito, mas em muitas partes do mundo ela ainda é realizada. Tá? Vamos falar um pouco sobre facetas cervicais, né, que são as causas mais comuns de dores cervicais crônicas. O que é interessante, muito interessante, da dor facetária cervical é que ela tem um alto índice de incapacidade, 2 a 11%. Embora a causa mais comum de incapacidade no mundo seja a dor lombar, de forma absoluta, se nós pegarmos 100 pacientes com dores lombares e 100 pacientes com dores cervicais, o paciente com dor cervical tem maior chance de ter incapacidade. É que a prevalência de dor lombar é muito maior do que dor cervical. Tá? Enquanto na região lombar as facetas são as principais responsáveis por 1/3 das dores lombares, na região cervical esse dado supera 50%. Tá? Então, uma pequena revisão aqui, mostrando que as articulações facetárias são articulações sinoviais verdadeiras, elas são cobertas, então, por uma cápsula articular, inclusive tem menisco e líquido sinovial. Né? E a inervação é bastante sugêneres, de modo que a articulação C2-C3 ela é inervada fundamentalmente pelo terceiro occipital. E as articulações de C3 até C7-T1, ela vai ser, então, inervada pelo ramo medial, do ramo dorsal, do nível acima e do nível abaixo daquela articulação. Isso é importante nós termos em mente, porque para denervar uma articulação, a gente tem que ir pelo menos 2 níveis. Tá? Fluoroscopicamente, nós identificamos, então, esse alvo como aqui na bissetriz dessas duas linhas que cruzam o pilar articular. Tá? Então, o terceiro occipital, ele tem uma distribuição um pouquinho diferente, então ele sai daqui, ele cruza essa articulação C2-C3 para ir em direção ao occipício. Tá? Então, a técnica fluoroscópica é colocar 1 ou 2 agulhas aqui na topografia dessa articulação. Aqui seria uma radiofrequência bipolar, tá? Ou um anestésico, você pode colocar uma agulha única aqui. Tá? Então, aqui seria bloqueio dos ramos médios cervicais. Então, aqui está no terceiro occipital, aqui está em C3, C4, C5 e C6. Tá? E aqui no AP, nós vemos, então, as agulhas tocando aqui o vale do pilar articular. Essa é a técnica fluoroscópica. Nós temos, fundamentalmente, 2 técnicas ultrassonográficas. Uma delas é a chancelada pela WAPMO, que é a Sociedade Norte-Americana, tá? Que é uma técnica aqui no short aqui dessa articulação. Tá? Então, nós começamos escaneando a região da mastoide, que vocês estão vendo aqui. A primeira articulação que a gente vê é a articulação, deixa eu voltar aqui, é a articulação C2-C3, que está aqui. Tá? A articulação C1, C2 vai estar aqui nessas profundezas. Eu duvido que um Cristo consiga enxergar isso aqui com ultrassom. Tá? E aí nós podemos descer a nossa mão, acompanhando a curvatura aqui da coluna cervical, e no primeiro vale que a gente encontra, aqui C2, C3 novamente, e sobre ela está o terceiro occipital, o primeiro vale seria o ramo médio de C3. Nós estamos vendo ele aqui, inclusive. A segunda articulação que está aqui é a articulação C3-C4. Tá? E o segundo vale estaria, então, o ramo médio de C4, que nós estamos vendo aqui.
E nós podemos continuar descendo a nossa mão e o probe, escaneando os níveis mais inferiores. Nem sempre é um escaneamento fácil. Tem dia que a coisa parece que não vai, tá? E aqui, mais um vale no ramo médio C5 e assim sucessivamente, tá? Nós podemos puncionar isso daqui fora de plano, sempre da região anterior para a região posterior. Por quê? Porque nós estamos funcionando fora de plano. Se nós errarmos a mão aqui, vindo de posterior para anterior, a gente pode cruzar isso daqui e acertar a raiz nervosa ou outras estruturas. Se a gente errar de anterior para posterior, o que a gente erra, a gente acerta a musculatura, é menos problema, tá? E nós temos a técnica de Finlayson, que é a minha técnica de eleição, tá? Onde a gente vai escanear o pilar articular de forma diferente, desta forma aqui. Então, inicialmente, eu encontro aquela imagem das raízes nervosas. Então, aqui vai estar uma raiz nervosa, tá? Já vai ter aqui legenda. Aqui vai estar uma raiz nervosa. E aqui está o pilar articular. Então, a raiz daqui, tubérculo posterior, pilar articular, lâmina. O meu alvo é justamente aqui, tá? Então, eu venho em plano, de posterior para anterior, e o meu objetivo é tocar aqui no osso, no pilar articular, bem no cume dele aqui, de preferência no meio dele. A técnica de Finlayson modificada, então, ela prevê a rotação 90 graus desse probe, tá? Onde a gente pode, então, identificar se nós estamos, de fato, nesse vale do pilar articular, como a gente fez no outro bloqueio lá, né? Então, aqui você vê que ela está no vale, tá? Bloqueio de gânglio estrelado, outra técnica que eu acho mandatório aprender com a ultrassonografia. Então, indicado fundamentalmente para dores de cabeça e região cervical, como zoster ou neuralgia pós-herpética, dores que podem ser mediadas pelo simpático, como dores relacionadas ao câncer, ou distrofia e, eventualmente, algumas dores neuropáticas. E nós sabemos que o gânglio estrelado ele está na região anterolateral do músculo longus colli ao nível de C7 ou T1. É um gânglio bastante grande, chega a ter 2,5 centímetros. Tá? Então, está aqui o longus colli e a cadeia simpática vai estar passando anterolateralmente a essa estrutura muscular que vocês estão vendo desenhada aqui. O escaneamento é bastante simples e aqui eu chamo a atenção para uma coisa. Quando nós fazemos o bloqueio guiados por ultrassom e injetamos, por exemplo, 5 ml a um nível de C6, esse é um estudo do Goldfield, ele mostra aqui uma dispersão que pode ir a T2 e pode ir, inclusive, até C3, C2. Ou seja, você bloqueia toda a cadeia cervical inferior, média e superior, e talvez ainda o gânglio simpático torácico, ao nível de T2. E, eventualmente, você faz um bloqueio, aquilo é positivo, a dor recidiva, e nós vamos lá, como segunda etapa, e fazemos uma radiofrequência. Tá? Aí a gente vem com uma agulha fininha e queima uma pequena porção dessa região e talvez não tenha o mesmo resultado. Né? Então, cardiologista mesmo, nada a ver com esporte, mas é que eu só conheço gente mais velha, eu queria indicar gente mais nova. Para acompanhamento. Louco. É o Rodrigo aqui, ó. E aqui até... Rodrigo. Esportivo mesmo. Eu faço todos no PUC, né? São dois caras muito bons. Rodrigão, você está fazendo sucesso aí, Rodrigão? Nunca mais fiz notícia da Kátia. A Kátia está que eu acho que a Kátia não está se consultando. Ela Vou trabalhava no Conceição, não tem cardiológica. A Rose acho que é uma pessoa mais indicada, porque ainda está lá no Instituto, Rose. Não estou mais no Instituto. Mas eu acho que cardiologia é uma área boa, tem bastante fácil de... Vou tentar pedir para... Tenta desligar esse negócio, já sai coisa cabeluda aí. Eu já vou... Eu vou ver o que eu faço aqui. Vou ligar para o Rafael. Você não consegue desativar o microfone dele, não? Eu vou tentar. É porque a gente precisa ter o privilégio de administrador, entendeu? Aí o pessoal da plataforma tem.
Deixa eu tentar ver o que eu faço. Acho que quietou. Rose, tu podia repetir, eu tive que atender o telefone aí. Quietou porque foi atender o telefone. Não, ele vai repetir. Arrou! Quem sabe faz ao vivo, gente. É assim mesmo. E aqui, então, é o bloqueio guiado por endoscopia, que eu também fiz isso, né? Que a gente toca, então, na junção do corpo vertebral do C7 com o processo transverso, ignorando toda e qualquer estrutura radiotransparente aqui, né? Então, bloqueio mais perigoso, cuja dispersão que a gente vê aqui nada mais é do que a dispersão do longus coeli, tá? Então, aqui o escaneamento do bloqueio do gânglio estrelado, a gente tem mais uns 12 minutos ainda de tempo, né? A aula acaba antes. Então, aqui novamente... Vai tranquilo, André, sem pressa, vai tranquilo. Eu falo rápido mesmo, é normal. Então, aqui novamente, aqui eu estou vendo uma raiz grandona, que é a raiz de C6, tá? Tubérculo bem proeminente. Aqui todas as estruturas, esôfago, traqueia, tireoide, carótida, jugular colapsada. Eu consigo ver toda a musculatura, longus captis aqui, o escaleno anterior aqui e o longus coeli aqui. A gente pode fazer o bloqueio aqui ao nível de C6, não tem problema. Inclusive, muita gente advoga por isso. Mas a gente pode ser um pouquinho mais específico e descer a mão até C7, de modo que a gente vai achar o tubérculo posterior aqui, a raiz de C7 aqui e a vertebral aqui. Aqui está o longus coeli e muito provavelmente aqui está, inclusive, o gânglio, que nem sempre a gente vê. Essa bitela aqui, tá? Mantendo o Doppler ligado, se você quiser, né? Embora isso aqui possa causar algum delay na punção. E aqui a gente vem com uma punção em plano, anterolateral, num bloqueio de preferência subfacial aqui, tá? Então, aqui um bloqueio bem mais tranquilo de fazer. O nosso alvo com a escopia seria aqui embaixo. Veja como está distante do gânglio que está aqui, ou da cadeia, tá? Então, um procedimento bem mais elegante, né? Por exemplo, olha só esse caso, né? Esse caso aqui de uma paciente minha, quando eu escaneei, aqui está o longus coeli, veja só, isso aqui estava forrado de artéria para todo lado, eu não tinha espaço para entrar em plano. Então, eu entrei fora de plano aqui no meio dessas artérias e veias aqui, tá? Então, com ultrassom, a gente consegue avaliar isso de forma muito mais detalhada, tá? O paciente tinha olho claro, fica mais fácil de ver, né? A miose, a gente consegue ver bonito aqui a pitose e a hiperemia conjuntival aqui, tá? Então, isso aqui é desejável depois de um bloqueio guiado por ultrassonografia. Isso denota que, de fato, você fez um bloqueio da cadeia simpática, não necessariamente que a dor vai melhorar, tá? E falando sobre o occipital maior, que também é um bloqueio bem interessante de se aprender. O nervo occipital maior, ele tem fundamentalmente 6 pontos de compressão, e esse estudo aqui, para quem quiser printar a tela, é um estudo bem interessante para ser lido, tá? Que ele fala dos principais pontos de compressão do nervo occipital maior. Então, o primeiro ponto mais comum seria, então, entre a fáscia do oblíquo captis, do oblíquo da cabeça, e os semispinales, como vocês estão vendo aqui. O segundo ponto é quando ele entra aqui nos semispinales da cabeça. O terceiro ponto é quando ele sai dos semispinales da cabeça. O quarto ponto é quando ele entra no trapézio. O quinto é dentro do trapézio. E o sexto é, eventualmente, pela artéria occipital, bem aqui na região occipital. Quando a gente enxerga uma artéria no plano de C2, que é o que eu vou mostrar o bloqueio, não é artéria occipital, tá? Ali é uma artéria inanimada. Então, esse é um bloqueio bem... Eu acho esse bloqueio bem bonito de ser feito, embora nem sempre ele seja fácil de fazer o agulhamento. Então, aqui, o escaneamento, nós começamos pela região occipital, aqui o probe, e nós vamos descendo a nossa mão até cair sobre C1. C1 vai se manifestar aqui ultrassonograficamente por um processo espinhoso único, como vocês vão ver aqui. Então, aqui um processo espinhoso único. E aqui a gente vê toda a musculatura associada, o trapézio, os semispinales, aqui o reto da cabeça e aqui o interespinales. E aí nós vamos lateralizar a nossa... Desculpa, nós vamos descer mais a nossa mão até chegar em C2. E nós vamos enxergar C2 como um processo espinhoso bífido, que é o que nós estamos vendo aqui.
e aqui novamente a musculatura associada. Nesse momento, nós lateralizamos a nossa mão um pouquinho para o lado de onde a gente vai fazer o bloqueio e damos um pequeno oblíquo, porque o oblíquo da cabeça, que é o que a gente quer ver, ele vem de C2 para C1. Então aqui, ó, a gente consegue ver o oblíquo, os semiespinais da cabeça aqui, ó, bonitão, o esplênio em cima, o oblíquo da cabeça embaixo e no meio, aqui o plano onde está o nervo occipital maior. Então nós podemos fazer essa punção em plano, aqui está sendo de lateral para medial, mas ele pode ser feito de medial para lateral também. Muito cuidado com o domínio da ponta da agulha, porque é possível que você perca esse domínio e entre intracorde aqui, tá? É intramedular, é possível, tá? E aqui, para finalizar, um caso bem off-label, que eu tive a oportunidade de fazer apenas uma vez. 56 anos, uma mulher de 56 anos, com um melanoma metastático que pegava o diafragma, desculpa. Ela estava internada com cólicas diafragmáticas, com espasmos diafragmáticos e dores abdominais extremamente fortes, em uso de 60 miligramas de baclofeno, opioide e por aí vai. E ela foi à clínica, direto do hospital, já programada para fazer esse procedimento. Então, o que nós fizemos? Uma ablação térmica do nervo frênico, tá? Que é quem inerva motoralmente, a parte motora do diafragma. Quem inerva sensorialmente é o vago. Então, entre o escaleno anterior e o esternocleido, a gente consegue ver aqui o nervo frênico, tá? Que vai sair de C4 e C5. Se você seguir ele, você pode eventualmente vê-lo entrar em C4 e C5. E aqui uma punção em plano, que é bem superficial, então costuma ser mais fácil. E quando eu injetei a xilocaína aqui, a lidocaína, para dar conforto para a radiofrequência, ela já imediatamente parou com as contrações abdominais do diafragma. E aqui nós queimamos, obviamente porque era um caso terminal, e injetamos ROP e corticoide. Essa paciente viveu 4 meses bem. Então, fundamentalmente, isso é o que eu queria falar para vocês. Eu fico aqui à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Oi, Andrezão. Parabéns, viu, meu amigo? Uma apresentação, você abrangeu tudo. Eu ia até te perguntar desse caso do frênico, porque eu tive um caso parecido, a gente até já falou rapidamente disso. Uhum. E eu queria até colocar uma coisa aqui que eu queria te perguntar. Eu até costumo falar o seguinte, André, vamos supor, quem não sabe fazer ultrassom, e até vou mais longe, quem tem raiva de quem sabe, né? O sujeito, você sabe, o André sabe ultrassom, vou matar ele, porque ele não é, eu não quero aprender ultrassom, o cara tem raiva de quem sabe. Mas é o único bloqueio, vou dizer assim, que é uma obrigação para a gente saber fazer com segurança, é o estrelado. Porque o estrelado, ele foi um avanço, todos os outros também foram no ultrassom. Só que o que você tem de risco ali dentro do trajeto do estrelado, então, eu queria te envolver numa pergunta que é o seguinte. Há colegas que falam sobre o trajeto para se fazer um bloqueio do estrelado, da possibilidade, como a gente faz em C6, de termos o frênico no trajeto. Então, tem muitos colegas que falam de entrar com a agulha já estimulada no motor em 0,5 volts, em 2 Hz, por causa disso. Uhum. Tá? Eu mesmo não faço habitualmente isso, tá? Porque às vezes eu não tenho nenhum estímulo 100% das vezes comigo. E outra coisa é para alguns casos que seriam refratários, de angina refratária, que você pode ter o estrelado também como uma alternativa. Não é a primeira alternativa, mas é uma alternativa. Até abranjo a minha pergunta para você de outras indicações não tão clássicas do estrelado que você, de repente, possa tê-lo usado, e gostaria também de ouvir os demais aí da mesa sobre tudo isso que eu falei. Tá? Obrigado, desculpe de ser muito longo a pergunta. Então, assim, eu também nunca fiz bloqueio de estrelado com agulha entrando e estimulando.
não tenho essa preocupação com o frênico, para ser bastante sincero. Eu faço a nível de C7, sempre faço a nível de C7. Com relação às indicações mais off-label, né, eu acho que, de fato, a angina refratária é uma delas, embora a gente não tenha estudo que avalie isso. Para refratário, o que a gente tem de evidência mesmo é a estimulação, né, medular. Nós temos também indicação para tempestade simpática com taquicardia ventricular refratária, né? E nós temos indicação também para transtorno do estresse pós-traumático, que tem vários estudos, embora os mais bem desenhados não mostrem benefícios, tá? Mas no cômputo geral, se a gente for fazer uma meta-análise, a coisa pode beneficiar quem faz o estrelado, sim. Então, seria outra indicação. Eu vejo, fundamentalmente, essas 3 indicações fora assim, do comum, né, que a gente faz, que seriam as dores neuropáticas e as dores mediadas pelo simpático. O André, só completando para você, na verdade, jogando a pergunta a mais, é interessante você fazer em C7, que habitualmente a gente que veio da escola lá do IP, que é o WMPU mesmo, a gente acaba fazendo na formação nossa mais no nível de C6, que é lógico que o estrelado não é de C6, mas o anestésico e o volume injetado ele alcança os níveis cérvico-torácicos, né, e tanto cervical alto como cérvico-torácico. Então, e no C6 é que estaria mais classicamente o frênico. E é interessante você usar o C7 como referência para o estrelado, porque não é uma coisa assim que normalmente a gente orienta os colegas que estão fazendo ultrassom no começo da carreira, né? E é bem tranquilo, porque você está vendo a vertebral, né? Sim, sim. Quer falar os outros da mesa aí, por gentileza, pessoal? Fala aí, Mil. Você está longe de mim? Que lugar que você está do planeta? Eu prefiro... Aqui, ó. Ele tá longe aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu ainda tenho que aguentar esse cara o dia inteiro. Não, vou deixar para Aninha, fala você, minha linda. Fala, por favor. Em relação ao frênico, eu acho que é um azar desgraçado você conseguir acertar ele. Primeiro que você consegue olhar, né? Então, assim, dá uma mexidinha no ultrassom, você vê se ele está passando. E em relação a fazer o procedimento em C6 ou C7, eu concordo que C7 é muito melhor, né? C6 é muito mais seguro. Eu tenho a vertebral completamente colada na carótida em C6, então nem sempre é seguro. É importante que o pessoal que esteja escaneando verifique que tem anomalias, né? A vertebral pode estar na sua frente, mesmo no nível que teoricamente é mais seguro. Agora, volumes baixos, tem descrito até 2 ml. Então, de 3 a 5 ml é bem tranquilo você chegar, eu acho que de C6 para pegar o plexo mais embaixo, sabe? O plexo não, perdão, o gânglio. Eu acho que não me preocuparia em qual região, independente de onde você está colocando a agulha. E nem usaria grandes volumes, porque senão você fica muito inespecífico, né? Se você fizer um bloqueio suprafacial, você está fazendo um bloqueio de outras estruturas. Se você estiver jogando um volume grande, você também pode subir e não pegar exatamente o gânglio estrelado, mas pegar plexo braquial. Então, normalmente eu faço se tiver bom em C7, eu faço em C7. Mas para quem está começando a fazer em C6, não com grandes volumes, também funciona. Eu acho que é bem específico. Não sei se vocês concordam. Legal. Boa, Aninha. Boa. Serginho, por favor. Eu queria primeiro parabenizar, acho ótimo. Eu bebendo vinho com tanta gente boa e assistindo uma aula dessa. Então, acho que realmente eu me preparei com a festa. Ainda bem. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que os procedimentos na região cervical, eles com ultrassom são muito interessantes, as estruturas são superficiais, você tem várias estruturas nobres, vasculares, nervosas, você consegue identificar. E eu queria chamar a atenção para como o ultrassom, associado a uma boa clínica, ela consegue resolver problemas que aparentemente são complexos e com uma história clínica bem feita, você consegue simplificá-los e resolver o problema, às vezes, com procedimentos muito simples. Eu queria citar rapidamente um que eu tive
como agora eu estou trabalhando no hospital que tem uma veia oncológica mais importante, eu fui chamado para avaliar uma paciente com um câncer de mama com uma metástase de cabeça de úmero e que foi fazer a radioterapia e saiu com uma dor terrível e foi internada porque a dor, o pessoal estava com dificuldade de controlar. Pediram que a gente visse a paciente para mexer na medicação, fazer alguma coisa complexa. E conversando com a paciente e vendo a história, ela tinha uma dor miofacial de trapézio, que com 2 ml de anestésicos guiado por ultrassom no nervo acessório, ela recebeu alta na manhã seguinte, absolutamente sem dor. Eu acho que eles até pararam com a radioterapia. Então, na verdade, o ultrassom, além desses procedimentos que a gente vê que são realmente extremamente benéficos, ele permite que a gente resolva uma série de problemas que parecem complexos e quando você destrincha com coisas simples, superficiais, rápidas de serem feitas, você consegue resolver e, às vezes, mudar uma história de dor de longa data. Concordando com tudo que falaram sobre o gangue estrelado, eu queria chamar a atenção para isso, a importância que a história clínica associada a procedimentos com ultrassom, mesmo que simples, conseguem resolver problemas que parecem complexos, né, na prática diária. Tem umas perguntas que estão colocando aí. Eu quer falar agora, Sabaninha. Boa, boa. Eu acho que vocês podiam comentar sobre a diferença da injeção, né? Radicular, IDRG, o que pega o quê? Qual volume, André, qual volume você faz no consultório num bloqueio perradicular? No consultório que você diz, nos meus pacientes? Está escrito aqui, a pergunta foi dessa forma. Tá. Vamos até passar, André. Aí cada um da mesa responde para a gente se comparar igual a gente fez das outras vezes, para a gente ter uma base de cada um aqui. Eu faço, para ser sincero, de 5 a 7 ml, mas eu não faço esse bloqueio em consultório. Se essa pergunta incluía isso, né? Não sei. 5 a 7 ml. Inclui. Aninha, o que você faz aí? Eu faço 5 ml. Se eu falar que eu não faço no consultório, vai ter gente que vai falar aí que eu estou mentindo. Faço em raros casos, assim, normalmente para ou um colega que está desesperado com dor, eu não vou levar para o centro cirúrgico, com um paciente sim, que eu não tenho como levar, né? Isso eu faço 5 ml, mas faço. Só uma coisa. Fala, Mil. Eu não faço no consultório porque eu acho errado, não, viu? É porque eu não posso lá no hospital. Legal. Eu acho que depende do contexto, né? Eu faço no consultório, sim, mas eu faço no contexto de bloqueio diagnóstico. Uhum. Se eu tenho um bloqueio, né? Eu vou fazer um bloqueio qualquer que eu acho que vai caminhar para uma radiofrequência ou uma faceta única, uma raiz única, em que eu acho que é aquela faceta que está acometida, né? Ela para ver se ela é concomitante com o resultado da ressonância, se ela é congruente com o resultado da ressonância, eu acho que é mais que válido, né, fazer. Então, eu faço também 5 ml. Assim, depende do objetivo também, mas em torno de 5 ml. Pessoal, é engraçado, porque eu faço um volume extremamente diferente do que vocês estão falando. Eu faço no consultório, eu pego uma ampola de dexametasona de 4 miligramas por ml, 2,5 ml, e coloco mais meio ml de anestésico, geralmente é lidocaína. E desse volume de 3 ml, eu faço 1 ml. Quem me acompanha sabe que é assim que a gente faz. Eu não faço mais que isso. E tem mas isso é para diagnóstico, né, Zé? Diagnóstico e, às vezes, Carol, ele é também emergencial, tira o paciente da crise até ele fazer um exame, então ele não é terapêutico. No consultório é o volume que eu utilizo habitualmente dessa maneira que eu falei. Essa solução e esse é o volume. Ótimo. Eu também eu sou de volumes mais baixos. E, na verdade, o consultório é em ambiente hospitalar e a gente arrumou uma estrutura que eu consigo fazer
os casos que a gente precisa dentro do ambiente hospitalar, mas no ambiente do consultório. E eu fico no meio termo entre o 5 e o 2, em torno de 2 a 3 ml de corticóide com anestésico local. Porque eu acho que mais do que isso, você acaba esse anestésico se dispersando um pouco, você perdendo um pouco da referência que você quer, né, para um bloqueio mais preciso, né? Pois é, mas é isso que eu estou falando. Normalmente... Depende do objetivo, né? Desculpa. Normalmente você já sabe objetivo. que a raiz é aquela, né? Então, você acha que... Assim, eu não estou na dúvida, nesse caso, eu não estou na dúvida se é uma dor radicular. Eu sei que é uma dor radicular. Isso. Eu quero tratar. Exatamente. Aí eu jogo volume, né? Se eu for fazer bloqueio diagnóstico, realmente, eu estou no 0. 1 ml. Mas você não acha que o volume extra que você joga, ele não se aproveita? Se você tem uma dispersão adequada? Na verdade, é um extra que não faz diferença? Então, não sei. Pode ser. Eu acho que se você faz perirradicular o volume alto... Quando tem radioscopia, vocês fazem com contraste? Eu faço esporadicamente. Eu faço radioscopia, controle esporadicamente, mas mais quando eu estou querendo uma foto bonita para colocar na aula. Não é de rotina. Uhum. Mas é isso mesmo, cada um faz de um jeito, né? Isso é compreensível. E não tem nenhum estudo que diga que um está certo e um está errado, né? Tem um estudo na lumbar que compara 3 com 7 ml, mostrando o melhor resultado com 7 ml. E, gente, depende do dia, né? Eu tenho certeza que muita gente aqui tem dia que fala, não, hoje eu estou inseguro, eu quero afogar isso aqui, eu vou fazer um monte de volume. É isso mesmo. Boa, concordo. É exatamente isso mesmo. Ou esse paciente aqui, eu já fiz um bloqueio, agora vai logo 10 ml. Esse trem pode dar errado. 2 ampolas de corticoide. Se você faz na raiz, eu ia te perguntar isso, André. Se você faz uma hérnia discal, por exemplo, cervical, uma hérnia foraminal, um paciente com uma dor radicular, você faz uma pele radicular nesse paciente com um volume baixo, 3, 5 ml naquele nível. Como é que você sabe que esse volume realmente descendeu até o local da hérnia, entende? Então, se você faz abaixo e acima do nível, né? Então, se a hérnia é C6, se você faz na raiz de C7, na raiz de C5, você inunda essa região toda. Então, a chance de você circundar o local da hérnia é muito maior do que ele ascender unicamente para aquela raiz. Né? Existe uma dica que, para aumentar o grau de dispersão transforaminal, que na minha opinião é desejado, né? Porque a gente está fazendo um bloqueio extraforaminal, né? Isso. Porque a UAPMO, ela advoga de forma protetora a você fazer o bloqueio com a raiz não estando entre os tubérculos, né? Então, se você imaginar o tubérculo aqui, a raiz aqui, ele advoga para você escanear, tirar a raiz do tubérculo, onde ela fica móvel, ou seja, com maior capacidade de fugir de uma agulha mais nervosa, né, digamos assim, e ali você faz a sua injeção. A chance dessa solução ir foraminal é pequena. Se você mantém, e é assim que eu faço, se você mantém a sua raiz entre os tubérculos e faz o padrão em crescente aqui, a chance dela ir foraminal é muito maior. Muito maior. E das poucas vezes que a gente viu na sua imagem, né? Exatamente. Sim. E das poucas vezes que eu fiz a radioscopia, e confesso que não foi mais do que 7 vezes, a gente consegue ver isso, né? Mas a gente vê a dispersão foraminal. O André, é engraçado, e a todos aqui também, a gente, na verdade, nós estamos falando de procedimentos que, com certeza, todos da mesa aqui, nós fazemos, faz parte do nosso dia a dia. E a gente que está sempre em contato com outros colegas, eles questionam muito, colocam como um procedimento de extremo risco, e eu concordo muito com o que você falou, que, para mim, a peridural é muito mais arriscado, você tem muito mais insegurança, muito mais dificuldade de acompanhar o procedimento, mesmo com a fluoroscopia, enfim. E eu queria também ouvir da mesa se algum colega, tendo hoje a habilidade e essa eficiência do bloqueio perirradicular,
se ainda faz da peridural cervical dentro da rotina do dia a dia, por gentileza. Eu não faço. Eu faço em 2 situações, peridural cervical. Eu faço quando é uma espondiloartrose bastante avançada e difusa, né? Onde tem uma dor extremamente multifatorial, eu faço, que normalmente são bem idosos. E faço para acesso para epiduroplastia com catéter de Rax ou com Sancox, né? Então, fundamentalmente, eu faço nessas 2 situações. Mas muito menos, eu faço 80% menos do que eu faço antes. Porque as hérnias eu não faço para nenhuma. Igual. Eu parei de fazer já há um tempo, Zé. E só paciente. Eu indiquei os últimos 2, acabou que não precisei fazer. Dor generalizada. Você não consegue tocar no pescoço do paciente. Aquele paciente bem ruim, principalmente idosos, né? Mas para dor radicular, eu só faço com ultrassom. Boa. Nil, Serginho. Acompanha. Eu não faço. O que você está falando, o homem do ultrassom, ele não vai fazer peridural nunca com escorpia. Você acha, Serginho? Mineiro desconfiado vai enfiar uma agulha com peridural. Né? Repito. Fala, Nil. Eu acho que todas as vezes que a gente discute isso, eu acho que eu sou a única voz contra. Eu acho que eu ainda continuo gostando da técnica, continuo utilizando, eu utilizo há 30 anos, eu acho que eu faço peridural cervical. Como o André disse uma vez, eu acho que ele tem toda a razão, é aquele que um dia vai dar errado, né? Você faz até o momento que vai dar errado. Eu lembro que uma vez eu discuti isso com um colega, um americano, e ele falou exatamente isso comigo. Falou assim, olha, você vai fazer até o dia que der errado, mas eu acho que qualquer procedimento nosso, você só vai fazer até o dia que der errado, porque no dia que der errado vai ser catastrófico. Né? Dificilmente um procedimento que a gente faz aqui vai ser menos catastrófico. Esse que é o problema da pedra cervical. Um simpático lombar der errado é o quê? Uma punção renal, uma punção de cava. Um bloqueio peridural cervical, quando dá errado, a coisa fica feia. Não é à toa. Eu já vi explosão de rim com explosão. A punção explodiu o rim. O cara fez uma nefrectomia e perdeu o sangue todo. Quase morreu. Não, pode acontecer. Mas rim tem 2, meu. Mas não é... Tem 2 rins. Medula você tem uma. E alta assim, então, aí, meu amigo. Mas não é à toa que a maior causa de reprovação na prova do FIPE é bloqueio cervical interlaminar, mas com folga para segundo colocado. Com folga. É a maior causa de falha. Eu vejo, André, só por curiosidade, que a gente que faz desde 1900 bolinhas, esses procedimentos, a gente fazia sem fluoroscopia. Nada, sabe? Fazia com o paciente sentado no fazia ambulatório. com perda de resistência com o paciente sentado. E o que acontece... Povo velho, gente, credo. Isso é inaceitável. Hoje, eu acho aquilo que você coloca, André, uma vez eu ouvi você falar isso, e eu não acho extremo, não. Você falou assim, é um extremo, não acho, não. Que um dia vai ser proibido fazer procedimentos espinhais sem guia de imagem. Eu concordo. Né? Quanto risco se tem no dia a dia, na verdade. Né? E o cervical é muito mais arriscado. Né? Tanto que assim, eu vou falar a verdade, assim, que eu ainda acho que tem as suas indicações, eu acho que é válido. Em algumas situações, eu acho que é interessante fazer, mas cada vez menos. Cada vez faço menos. Com certeza, cada vez faço menos. Talvez no último ano eu tenha feito 5 casos, talvez, não sei. O que eu acho também é que, como você vem com uma experiência enorme, para você é mais simples. Para quem chega agora, começa a fazer as coisas com uma situação diferente, não só pela presença do ultrassom, mas da medicina de um modo geral, é muito difícil você extrapolar a sua realidade de experiência de 30 anos para generalizar para um procedimento que pode ser feito pela média das pessoas. Sim. Esse é que eu acho que é o problema. E talvez o ultrassom venha a balizar isso de forma positiva nesse sentido, né? Que você consegue colocar a média
num local em que muita gente consegue fazer de uma forma bem razoável e trazer benefícios para as pessoas. Quando você começa a ter que ter uma técnica muito apurada e um tempo de experiência grande, você não consegue reproduzir isso de forma muito grande para muita gente. Então, claro que para você isso é com o pé nas costas, mas para boa parte das pessoas representa realmente um risco de complicação grave. Não, você tem toda a razão. Tanto que assim, quando se cria uma técnica cirúrgica, o primeiro critério para essa técnica é que ela tem que ser reprodutível. Não adianta você ser o único a conseguir fazer essa técnica. Entendeu? Isso não vai ser nunca uma técnica que seja aceitada na literatura. Então, é lógico que a melhora dos métodos de imagem, a melhora do nosso conhecimento em relação aos riscos, né, do que a gente estava fazendo, né, vem cada vez mais colocando a técnica na berlinda. Né? Mas, em alguns momentos, né, o André citou alguns aí, até, inclusive, eu acho que é interessante sim usar. Eu acho que não é uma técnica que deve ser abandonada. Não, de eu jeito lembro nenhum. eu lembro de um professor meu, já morreu, até morreu de câncer, e eu tive a felicidade de poder cuidar dele, e ele falava o seguinte: olha, essas técnicas antigas, a gente tem que tomar muito cuidado com elas, e elas devem ser sepultadas sempre em túmulos muito rasos, para facilitar a exumação, porque ela, em algum momento ela vai retornar. Então, eu lembro disso assim, com muita clareza, sabe? Eu não estou advogando o uso da técnica, eu só acho que a gente tem que ter cuidado em condená-la. Não, com certeza tem indicações, sim. E aí eu só faço uma polêmica para variar, né? Que existe aquela máxima na medicina, em especial que envolve procedimento, que é a melhor técnica disponível é aquela que você está mais acostumado a fazer. Perfeito. Perfeito. Aí eu coloco vírgula, exceto se tiver uma melhor. Aí, sorte de quem tem a habilidade de ter essa técnica como uma das ferramentas que pode usar. Né? O pessoal, queria também fazer uma outra pergunta aqui. Tem duas perguntas aí do chat. Rapidinho, antes de passar o chat, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Muitos colegas também falam muito do nervo acessório, como o Serginho falou, para procedimentos aí que envolve aí, às vezes, casos de contratura muscular cérvico-torácico, enfim, e é também uma inervação de exceção na minha cabeça. A gente não procura isso habitualmente. A gente tem, primeiro, dentro da nossa cabeça, alguns organogramas que a gente segue, tanto por literatura, quanto também por experiência. E eu queria perguntar para vocês a frequência que vocês têm e se lembram dessa inervação e de procedimentos dele, que na minha clínica corriqueira não é tão habitual assim. Zé, eu faço muito. Muito também, bastante. Eu faço uma maravilha. E eu sempre faço associado ele e o escapular dorsal na mesma punção. Então, poxa, até falhei, eu poderia ter colocado aqui na aula, porque é cervical, num escaneamento muito simples, que é aqui na região, entre aspas, na junção do pescoço com o ombro. Você consegue ver o trapézio e na ponta do trapézio você injeta abaixo do trapézio, desculpa, você pega o acessório, que vai bloquear todo o trapézio. Né? E abaixo do elevador da escápula, você encontra o escapular dorsal. Então, para essas dores miofasciais de trapézio, que são extremamente prevalentes e para as quais a gente eventualmente faria aquele monte de infiltração de ponto gatilho, às vezes 20, eu não faço mais. Eu faço o bloqueio do acessório associado ao bloqueio do escapular dorsal na mesma punção. E, olha, se tem um bloqueio que eu gosto, é desse. Eu gosto muito. Também. Legal. Às vezes eu faço antes de fazer o bloqueio facetário, sabe? Só para tirar o paciente. Eu sei que a causa não é aquela, mas para tirar o paciente da crise, enquanto ele espera, vai esperar o procedimento ser liberado. Isso eu acho que me ajuda muito. E depois também, se eu faço só o bloqueio facetário, continua com dores naquela região, aí eu faço no consultório, como um extra, entendeu? Gente, eu falei desse caso lá porque ele foi tão emblemático, foi uma coisa tão impressionante, porque estava uma coisa assim, uma paciente foi internada e foi um bloqueio que eu falei, não, vamos lá, eu fui no quarto, fiz o bloqueio com 2 ml
de anestésico, um pouquinho de corticoide, e ela estava fazendo rádio. Então, é uma coisa assim, às vezes parece extremamente complexo e você resolve de forma simples. O ultrassom te dá essa oportunidade disso. Então, é muito interessante. Ele te permite realmente resolver problemas muito que parecem complexos, né? Depois, quando vocês estiverem discutindo dor pélvica, tem um outro caso extremamente interessante para contar, mas que você consegue resolver de forma simples, objetiva no consultório e conjunto, obviamente, sempre com reabilitação, né? Seguida de reabilitação, porque eu acho que a gente só funciona conjugado com reabilitação. Se você não conjugar, você não vai resolver o problema. Então, toda vez que se falar disso, eu acho que é importante a gente frisar essa coisa de coisas complexas que você resolve de forma simples, se fizer um bom diagnóstico e uma intervenção com ultrassom. Legal, legal. E você quer falar alguma coisa, amigo? Não. O que eu achei extremamente interessante que vocês terem tocado nesse ponto, porque, por exemplo, para a gente que faz intervenção um pouco mais, uma dissectomia, por exemplo, eu acho que até que um cirurgião que vai fazer uma laminectomia, que vai fazer uma dissectomia aberta, o paciente, às vezes, ele cursa aí com um período de irritação. E cursa aí com um período de irritação da musculatura posterior, com muita dor, às vezes. Já tive paciente que fez dissectomia e voltou com dor irradiada, como se fosse uma radiculopatia. E você vai lá e faz bloqueios periféricos, nervos periféricos, e resolve o problema, porque o problema é muscular, e não que ele seja radicular, né? E a dor, sem feridas, vai ter uma sinônimo muito próxima. E então esses pequenos bloqueios, eles são extremamente interessantes para ajudar nesse período, até no período pós-operatório. Lembrei que no período pós-operatório já aconteceu comigo uma vez. Então, pessoal, a Karen Tan, uma colega muito querida aí, ela elogiou muito a aula, André, excelente aula. E ela falou exatamente sobre o nervo acessório, que todos aí já responderam. E ela também acrescentou uma pergunta de fenolização ou radiofrequência no ganglio estrelado. E como vale a pena cada um dar a sua experiência, eu normalmente associo. Quando eu tenho a ideia que eu vou fazer a neurólise, eu faço a ablação e, no mesmo tempo, eu faço 0,5 ml de fenol glicerinado a 5%, é normalmente o que eu faço. No simpático torácico? Não, a pergunta é o estrelado. Estrelado. Tá? E aí é o que eu normalmente faço. Se eu for ter uma queixa em membro superior, na minha escolha é o simpático torácico. Mas se tiver uma indicação para o estrelado de radiablação ou de neurólise, eu faço o combinado. Eu queria ouvir de todos aí também, por gentileza. Eu faço a mesma coisa, só que eu só faço fenol se a minha punção tiver linda. Qualquer punção meia boca, eu esqueço o fenol. Beleza. Vocês fazem? Aninha, Serginho. O estrelado, não. Para os outros, todos eu completo com fenol, sempre. Se não tiver, mesmo com radiofrequência, eu completo no simpático torácico, mas para o estrelado eu só faria fenol, assim, eu me sentiria segura se eu não pudesse fazer a radiofrequência. Mas eu acho seguro, Zé. Até 1 ml eu acho que é tranquilo de fazer. Minha experiência permite dar muita opinião. Já vi fazerem só. Você se abstém? Ei, Mineirinho, você se abstém? Mineirinho, para não falar bobagem, ele fica quieto. Fala, Mil. Eu faço também. Já fiz muito paciente com... Eu trabalhei muito tempo com oncologia, esses pacientes com dor de cabeça e pescoço, né, dores orofaciais, com componente autonômico importante,
às vezes eles melhoram muito, né? Então, o que eu faço normalmente é fazer um bloqueio, né? Um bloqueio anestésico normal. Se é um paciente que tem uma sobrevida muito longa e que tem algum comprometimento pulmonar associado, às vezes o paciente tem metástases pulmonares, tem derrame pleural, tem alguma coisa associada, eu faço fenol a 3%, eu faço fenol diluído. Eu não faço fenol puro, eu não faço fenol neurolítico, eu faço o fenol com um bloqueio anestésico prolongado. Ele tem essa capacidade, né? Às vezes você mantém o paciente aí com um fenol a 3%, você consegue manter o paciente 30, 60 dias bloqueado. E se a dor retorna após esse período, eu faço a 6%. Então, eu faço sim. O André, o colega aqui, João Ricardo da Rocha Bors, ele pergunta se você pode enviar algum artigo sobre a técnica do bloqueio do acessório. Ou se você tem alguma coisa rapidamente aí para compartilhar isso, tanto faz. Poxa vida, eu não tenho aqui porque eu estou sem meu HD, eu teria que buscar em outro lugar. Eu posso buscar se der tempo. Sim, eu acho que eu tenho aqui, quer ver? Eu tenho os artigos aqui. Eu li um livro recente agora. Você tem? Alguém tem aí? Já coloca. Já finalizamos assim, viu? Não, tem uma pergunta ali sobre radiofrequência. Qual que é? Já falamos. Não, tem um colega perguntou ali sobre... O Dr. Peng, recentemente, a Sandra Sandra lá de Campinas, pergunta que o Peng mandou naquele grupo lá que ele fez lá com nós brasileiros, um artigo colocando gânglio estrelado para síndrome de desautonomia e algumas neuropatias pós-Covid. Isso. Alguns de vocês têm experiência semelhante, já usaram da mesma maneira? Os bloqueios de cadeia simpática, eles são aqueles bloqueios cabalísticos. Achei, né? Aqui, ó. Perdão. Pode falar, desculpa. Não, é porque eu achei o artigo aqui do Townsend. É o artigo do Townsend de 2011, é um artigo muito bom do acessório. Manda aqui, peraí. Manda no grupo. Aqui tem jeito de passar, não tem? Tem jeito de enviar aqui, gente? Vocês sabem? Compartilha na tela, mano. Não sei se vocês... Vou compartilhar aqui, peraí. O André, continua lá a explicação. Desculpa aí. Não. Os bloqueios de cadeia simpática, eles são aqueles bloqueios cabalísticos, né? Além das indicações label, né? Que a gente está bem acostumado... Quando vem aquela coisa esquisita lá, quem não tenta, né? Um bloqueio de cadeia simpática, né? É sempre uma boa tentativa, né? Mas é tudo relato de caso, né? É tudo relato de caso, né? Então, aí, cara, eu sou um cara muito cabreiro com relato de caso, viu? Para você ter uma ideia, eu tenho até vontade de escrever um artigo provocativo disso. Porque no meu trabalho de trigêmeo, 3 pacientes, 20% da amostra do grupo Chan melhorou, saiu de EVA 10 para EVA 0 durante 12 meses. Grupo Chan. Então, eu poderia fazer um relato de 3 casos de agulhamento seco de trigêmeo. Ressonância funcional neles todos. Pois é, imagina só. Então, tem que tomar cuidado com o relato de caso. Ver como é que essa cabeça funciona depois desse tempo. Não, esse artigo aqui, que é um artigo que eu acho que é um artigo antigo da anestesia, de 2011. 2011. E ele mostra bem qual que é a técnica, né? Como é a facilidade que o André falou aí, né? Da área de bloqueio, tá vendo? Da área de bloqueio e igual você falou, André, você pegar o dorsal aqui e complementa, né, nessa área aqui da muscular toda. E aqui, mostrando aí a região, né, a facilidade, a simplicidade, né? Você vê que ele é extremamente especial, fica aqui bem junto do esternocleido, né, do escaleno, né? E então, assim, é um nervo muito fácil de ser bloqueado. Aqui ele está mostrando, fazendo de posterior para anterior. Ele está fazendo até alto. Está fazendo até bem alto. Bem alto aí. Pode ser bem mais baixo aqui, Bom, o André falou na junção do peso. Você falou do pescoço com
Com o ombro. A junta do... Não é? Ou do pescoço com o tronco? Com o tronco. A junta do pescoço com o tronco. Dá tempo de eu fazer uma pergunta? Não, né? Acabou, né? Dá. Eu não queria perguntar, porque eu li estava lendo ontem, Vou tirar aqui o artigo. para ver se eu conseguia acompanhar o nível da turma. Estava lendo alguma coisa ontem a respeito. Como é que vocês estão considerando um bloqueio positivo para fazer procedimentos mais duradouros em bloqueios de ramo medial, de região cervical? Porque eu li um artigo mais recente que os caras estavam fazendo lido, esperava 6 a 8 semanas e fazia buco devagar. Oi, Serginho, não ouvi. É isso que... Porque isso eu fiquei muito curioso. Qual que é a pergunta? Qual que é a diferença? O que aconteceu, Não, Serginho? qual que é o critério que vocês usam para o bloqueio ser... que o bloqueio seja efetivo para que você possa evoluir para uma radiofrequência, uma coisa assim. Tá, qual que é a técnica que vocês usam? Eu gostaria de falar, porque na verdade, eu vou cutucar os auditores com essa pergunta também. Porque tem muito auditor que quer que dure um bloqueio diagnóstico com anestesia local, dure 15 dias, 20 dias. Um bloqueio diagnóstico tem que durar o tempo de ação da anestesia local. Então, você tem que fazer uma baixa massa de anestesia local. Normalmente, o preconizado é de, no máximo, 0,5 ml de volume por ponto de denervação. Se você fizer lidocaína, vai durar de 1 a 2 horas. É isso que ele tem que durar. Mas é interessante, Zé, porque eu estava vendo exatamente um artigo, eu não sei se vocês viram, que os critérios estavam sendo empregados para dor aguda em dor crônica. Não sei se vocês viram esse artigo. E quando você faz um bloqueio para dor crônica, o tempo de duração do anestésico tem que ser maior. E a minha dúvida é essa, porque isso eu vi nesse artigo, achei muito interessante, e eles faziam até um critério de fazer primeiro com lido e 6 a 8 semanas depois com bupiva, e tinha que ser consistente, o de lido tinha que durar menos, de bupiva tinha que durar mais. Queria saber se isso é importante mesmo ou se isso é filigrana de artigo, coisa, porque a lógica que ele empregava é o seguinte: o bloqueio para dor crônica não pode ser usado o critério de dor aguda. Vocês acham que isso é verdade ou não? O critério é o de dor aguda mesmo, que é o tempo de duração da anestesia. Então, eu volto a falar, Serginho, a gente vai empregar uma radiofrequência numa dor crônica, na minha cabeça. Eu estou pensando assim. Então, eu entendo que, a princípio, uma dor aguda não é a primeira escolha. Pode até chegar, eu ter, de repente, fazer uma denervação. Mas eu estou voltando a falar para você que, na verdade, o que a gente pratica é muito mais voltado para a dor crônica. Eu não acredito que seja, você entendeu? A minha vida, a minha vivência. O que eu quis dizer é o critério de sucesso do bloqueio que é usado é o critério de tempo de duração do anestésico, que é o critério de tempo de duração para dor aguda. Sim, você faz um bloqueio... das diferenças. Eu entendo o que você está me perguntando. Eles acham que o tempo de duração do anestésico, quando você faz um bloqueio em dor crônica, tem que ser maior do que o que você faz, entendeu? É porque ele é um estabilizador de membrana. Não, mas isso é muito mais estudado na lidocaína do que nos demais anestésicos. É uma coisa muito complexa, né? Vamos deixar os outros também responderem, mas eu acho que também é um detalhe muito pequeno. Isso que eu quero saber, minha dúvida é exatamente essa. Eu gosto bastante desse tema de bloqueio diagnóstico, porque não lembro quanto tempo, há uns 3 anos, me colocaram em Budapeste para dar aula disso. O tema era bloqueio diagnóstico. Estamos superestimando o seu valor? Olha o tema que me deram. E, assim, a aula ficou relativamente interessante, porque a coisa é muito mais complicada do que a gente pensa, mas muito mais, né? Então, assim, alguns conceitos que eu tenho para mim. Primeiro, a gente precisa separar o que é o ambiente acadêmico do que é o ambiente clínico.
Então, no ambiente clínico, não tem espaço para bloqueio duplo nem bloqueio com placebo. Esquece isso. Né? Quando muito, a gente consegue um bloqueio. Tá? Isso. O fato é que, na dor crônica, na grande maioria das vezes, a gente vê durações de bloqueio maior do que a duração farmacológica. Né? Isso é fato. Todo mundo vê isso. Mas o que acontece é que existem inúmeras causas de falso positivo de um bloqueio e inúmeras causas de falso negativo de um bloqueio. Falando de falso positivo, o mais negligenciado, sedação. Né? Então, tem estudos que mostram, vários estudos, né? Bloqueio de sacroiliac em faceta com sedação, a incidência de positividade do bloqueio é muito maior do que sem sedação. Né? Se usar opioide, 50 micras de fenta, nem se fala. É um artigo recente sobre isso, muito interessante. Aliás. Me manda que eu quero pôr na minha aula. Existe bloqueio, estudo inclusive sem bloqueio. Sujeito com dor facetária fez salina de um lado, sedação do outro. Bloqueio positivo, entre aspas. Né? Só a sedação. Só a sedação. E também existe várias razões para falso negativo. Né? Dispersão inadvertida para algum outro lugar, insensibilidade ao anestésico, né? Erro diagnóstico e por aí vai. Então, o que a gente tem, na minha opinião, de palpável? Nós temos a graduação, a porcentagem de alívio da dor. Então, quanto mais alívio da dor nós tivermos, maior vai ser fidedigno aquele bloqueio. Tá? Então, se a gente pedir 50% de alívio da dor, nós vamos fazer mais radiofrequência, óbvio, mas nós vamos ter piores resultados, na média. Se a gente pedir 80% de melhora da dor, nós vamos ter menos radiofrequências, menos bloqueios positivos, mas pacientes melhores selecionados. E o que a gente tem de mais evidência é acima de 75% de alívio da dor com bloqueio duplo. Mas, clinicamente, isso, na minha opinião, é inexequível, é inviável. É inviável. Eu concordo com o alívio acima de 75% é o mais importante mesmo. Eu acho que é isso, né? Eu acho. Ótimo. Falando. Não, Aninha. Aninha, fala, Aninha. Não, eu concordo com vocês. Eu acho que o alívio acima de 70% é mais importante. Eu faço pouquíssimo anestésico local. Faço 0,02, 0,25 na cervical e na lombar. Faço 0,2 na cervical e 0,25 na lombar, para ramo médio, por exemplo. E outro fator é excesso de anestésico local, né? No botão. Ainda mais na cervical. Se você enche de anestésico local ali, você está infiltrando musculatura, que é muito superficial, né? É verdade. Boa. Concordo. Não, eu só fiquei curioso com o questionamento do Serginho, porque os critérios de dor aguda não seriam aplicados à dor crônica. Tudo bem, entendo isso, mas assim, o bloqueio anestésico, ele é um bloqueio diagnóstico. Nós estamos falando de um bloqueio que, quando a gente pensa em dor intervencionista, a gente está pensando em muita coisa. Quando nós estamos falando de região cervical, nós estamos pensando só em faceta, ou em perirradicular, ou em estrelado, mas quando nós estamos pensando em todo o contexto do dor intervencionista, né, você pensar que a dor crônica vai ter que ter um critério diferente com o bloqueio diagnóstico do bloqueio. Isso não entrou na minha cabeça. Se você vai pegar um paciente que tem uma cirurgia de ombro, você vai colocar um catéter no plexo do paciente para tratar uma dor aguda. Ou então um paciente que tem, por exemplo, uma síndrome complexa no ombro, por exemplo, ombro e mão. Você vai colocar um catéter no plexo também? Quer dizer, são condutas totalmente diferentes. Assim. Por que o anestésico, no plexo, ele teria, ou na raiz, ou no ramo dorsal, ele teria uma ação diferente daquilo que ele tem. Se você está falando de ação prolongada venosa, a modulação inflamatória, aí é outro contexto. Ninguém faz DSV, ninguém faz lidocaína venosa imaginando que aquilo vai causar um bloqueio de nervo periférico. Quer dizer, você entendeu? É um outro mecanismo totalmente que transcende realmente o tempo de ação da droga. Mas isso significa que a gente vai mudar critério, entende? É isso que eu fiquei na dúvida na pergunta. O questionamento não é meu, não. O questionamento é do artigo. Não, claro, Serginho. E outra coisa, eu entendo o questionamento, porque
Para mim, a fisiopatologia é completamente diferente, os fatores locais também são diferentes. Eu acho que são diferentes. Eu acho que o questionamento tem um sentido. Só não sei se o sentido chega a bypassar a clínica, na verdade. Porque, às vezes, faz um sentido, mas, em termos clínicos práticos, isso aí não faz diferença. Né? O que faz diferença mesmo é por isso que eu trouxe o questionamento que eu vi no artigo. Esse é o ponto. Exatamente para a gente ouvir na clínica o que faz realmente diferença, entendeu? Esse é o ponto. Acho que você tocou num ponto importante. Eu acho que a lógica do questionamento ela é totalmente válida pela fisiopatologia dos diferentes tipos de dor. Isso é um ponto. Agora, se nós formos elencar o bloqueio diagnóstico como uma ferramenta, nós temos, infelizmente, que interpretá-lo de forma cartesiana, com a teoria da dor cartesiana mesmo, né? Do Descartes mesmo, que é aquela teoria do menininho com fogo. Se a gente for querer usar bloqueio diagnóstico e usar a neuromatrix como teoria da dor, a coisa não bate. A coisa não bate. E essa foi a conclusão da minha aula, né? Porque a pergunta era, nós estamos superestimando o seu valor? A minha resposta, eu coloquei até uma foto do Neymar jogando bola. Sim, nós estamos superestimando o seu valor. E no slide seguinte, eu coloquei a foto de um gordão jogando bola no churrasco, com um copo de cerveja na mão, e a conclusão foi, mas nós não temos nada melhor. Infelizmente, nós não temos nada melhor. E André, você colocou uma coisa que, na prática, nessa pandemia, nós todos praticamos. Nós realizamos muito menos bloqueio diagnóstico, para levar muito menos o paciente para o hospital ou para uma clínica, e nós já indicamos direto o tratamento, porque a clínica ainda é soberana, sabe? Infelizmente, e o paciente assume a sua opção terapêutica junto com a clínica dele, né? É isso que normalmente acontece. Né? Pessoal, parabéns pela presença de todos. Viu? Obrigado, foi muito bom. Foi um dia especial, nós falamos muitos assuntos bacanas. Não sei se alguém quer completar alguma coisa aí, vocês todos aí, Aninha, Serginho, André especialmente, querem completar alguma coisa? Quero completar meu copo, porque está vazio. André, acabou aí, cara. O André tá chapando ali, ó. Tá vendo ali? Acabou aqui. Tá bom. Tá bom. Fiquei feliz pela presença de todos aí, viu? Ótima noite. Obrigada pelo aí, convite, pessoal. gente. Foi ótimo. Muito obrigado, viu? Boa noite. Obrigado, Um abraço. Grande abraço.